O que é o esoterismo? Para começarmos, é importante diferenciarmos entre esotérico e esoterismo. O termo esotérico é frequentemente utilizado na literatura contemporânea, o que muitas vezes resulta em abordagens pouco rigorosas. O uso indiscriminado desta palavra pode levar à confusão ao generalizá-la, associando-a ocasionalmente a doutrinas exóticas, sistemas iniciáticos ou ciências ocultas, entre outras coisas, o que por sua vez faz com que a ciência moderna as rotule como falsas. Anthony Ferrer, professor da Sorbonne, foi o pioneiro na tentativa de abordar a complexidade do termo esoterismo em seu breve livro L'Ésotérisme, de 1992. A etimologia da palavra não oferece muita clareza. Exo sugere para dentro, implicando uma oposição, enquanto ismo denota um sistema. O conceito de estar ou ir para dentro sugere uma interiorização, mas dentro de quê? O termo esoterismo não aponta para algo específico, podendo abarcar uma multiplicidade de significados. Em sua essência, o termo esotérico evoca o significado de segredo, arcano, indicando algo enigmático, reservado e isolado. Por exemplo, ao discutir as doutrinas filosóficas de Platão e Aristóteles, é comum referir-se a elas como esotéricas. Curiosamente, o próprio Aristóteles empregava o termo exotérico, mas não a palavra esotérico em si, e sim exotérico, que significa para fora, o qual significa exatamente uma instrução mais superficial, contrastando com o conceito de acromático em grego, relacionado às instruções orais reservadas a discípulos selecionados. Este último tipo de ensinamento muitas vezes era associado às antigas escolas de mistérios, destinadas aos iniciados que passavam por um rigoroso processo de purificação. A expressão esotérico foi introduzida por Luciano de Samosata, mas seu significado vinculado à ideia de segredo surgiu posteriormente com Clemente de Alexandria. Hipólito de Roma, Orígenes e Gregório de Nissa também empregaram esse termo em seus escritos, contribuindo para sua consolidação e compreensão dentro do contexto filosófico e religioso da época. Já o termo esoterismo, segundo Jean-Pierre Laurent, aparece pela primeira vez em 1742 com um autor maçom, significando um ensinamento interno ou secreto, ministrado nas lojas apenas aos seus integrantes. Por outro lado, Walter Jacobus Hanegraaff atribui o surgimento do termo esoterismo ao autor Jacques Matter no ano de 1828. Este termo, esoterismo, foi posteriormente utilizado por Jacques Etienne em 1839 e por Pierre Leroux. Em 1852, é registrado no Dicionário Universal de Maurice Lachatre, derivado do grego eisoteu, entendido como o princípio da doutrina secreta. Mais tarde, tornou-se popular através dos escritos de Eliphas Levi em seus livros sobre magia. Enquanto isso, na língua inglesa, o termo foi introduzido pelo teósofo e escritor Alfred Percy Sinnett em seu livro Budismo Esotérico. Esse sentido de mistério transforma a nossa visão do mundo em algo extraordinário, indo além do comum e da linguagem comum, e adentrando no mundo dos símbolos e rituais. No entanto, é difícil de entender para quem não está familiarizado, já que muitos dos segredos esotéricos são reservados aos iniciados. O esoterismo também possui outros sentidos. Ele pode ser entendido como um caminho que leva a um conhecimento superior através da tradição. Escolas ou correntes são meios para alcançar esse conhecimento, e o termo esoterismo pode se referir tanto ao caminho quanto ao destino desejado. Esse destino seria compartilhado por todos os buscadores, independentemente de sua origem ou tradição específica de partida. Isso sugere uma suposta unidade subjacente a todas as tradições existentes. Um outro sentido que o esoterismo também pode ter é o de conhecimento rejeitado, marginalizado por uma tradição hegemônica. Seria, entretanto, no mínimo ignorância ou ingenuidade supor que tudo aquilo que é herético ou contrário a um conteúdo dogmático seja esotérico. Podemos perceber que as correntes ditas esotéricas surgem dentro de movimentos religiosos, da mesma maneira que vemos falar com certa frequência de cristianismo esotérico, budismo esotérico e assim por diante, como sendo a versão marginalizada da doutrina oficial. O dogmatismo não se limita apenas ao contexto religioso, mas também se estende ao âmbito filosófico. Na tradição filosófica ocidental, qualquer ideia rotulada como esotérica é frequentemente rejeitada e considerada irracional, contraditória ou até mesmo como um vestígio ultrapassado da ignorância primitiva humana. Por exemplo, a crítica de Theodor Adorno à astrologia, em sua obra As Estrelas Descem à Terra, ele retrata a astrologia como um instrumento de manipulação ideológica. E isso é um exemplo.
Assim, tudo que não se enquadra no padrão considerado racional ou não segue métodos aceitáveis é desconsiderado ou considerado indigno de estudo. A influência da teologia tornou o estudo do esotérico algo periférico ou excluído. No entanto, ao desafiar a hegemonia teológica, surgiu um amplo campo com várias abordagens, independentes da teologia. Foi necessário primeiro sair do domínio teológico para acessar o esotérico internamente. Devemos muito aos humanistas renascentistas por desafiar a influência teológica e escolástica, permitindo a fusão das doutrinas das religiões abraâmicas com as filosofias herméticas. Um exemplo disso é a obra Discurso sobre a Dignidade do Homem, de Pico della Mirandola. Ao se libertarem da teologia, abriram-se novas possibilidades no campo do esoterismo, assim como na ciência que se tornou independente. O conteúdo esotérico passou a abranger questões metafísicas, cosmológicas e éticas, distanciando-se do domínio teológico. As fontes às quais constituem a tradição esotérica ocidental podem ser distinguidas como grandes rios que desaguam no oceano do esoterismo moderno. Estas disciplinas ou ramos irrigam a alquimia, a astrologia e a magia, sendo seus afluentes as seguintes tradições: Cabalá cristã, hermetismo neo-alexandrino, filosofia perene, paracelsismo, natofilosofia, teosofia, rosacrucianismo e sociedades iniciáticas. Todos os afluentes irrigaram forte ou tenuamente os três grandes rios do esoterismo, ou seja, alquimia, astrologia e magia. Todos eles mantêm relações entre si, como também com as tradições religiosas ou culturais que não podem ser totalmente separadas ou dissociadas, pois ambas são fontes para uma estrutura do imaginário esotérico, o que é bastante visível ao analisarmos profundamente estas obras. Há um distanciamento das questões teológicas, entretanto, se mantêm as filiações religiosas e culturais, aspectos mitológicos e sociais que envolvem toda a formação esotérica de seus componentes. Com isso, podemos concluir que o esoterismo é um fenômeno multifacetado que transcende as fronteiras das tradições religiosas e filosóficas convencionais. Envolvendo mistério, simbolismo e ritual, desafia as normas estabelecidas pela racionalidade dominante, abrindo espaço para uma exploração do conhecimento e da experiência humana além dos limites convencionais. O estudo do esoterismo não só nos permite compreender melhor as diversas correntes de pensamento ao longo da história, mas também nos desafia a questionar e expandir nossos próprios paradigmas de compreensão do mundo. Se você gostou desse vídeo e se esse conteúdo foi útil para você, por gentileza deixe seu like, também se inscreva no canal caso você não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com os amigos e se você quiser, deixe sua opinião nos comentários. Gratidão e até breve.